Ei, meu irmão, Meu amigo Cristiano, tudo tranquilo? como é que você Ah, está? Eu estava meio preocupado em não acertar essa manobra que você está me orientando aí, mas deu certo. Ah, se Graças tivesse a Deus. dúvida, eu pedia para minha filha de 6 anos te ensinar, que é fácil. Capaz deles saberem mais do que a gente mesmo, com É certeza. verdade, essa nova geração já nasce com isso no sangue, né, no psiquismo. É verdade, é verdade. Vamos lá. Vamos Deixa eu lá. só, deixa eu só iniciar aqui, Hélio, no Facebook também. Uhum. Prontinho. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar as pessoas irem se chegando aí, né, para a gente poder fazer uma prece inicial. Dando Perfeito. boas-vindas aqui aos irmãos do Facebook que já começaram a se conectar aí 5 minutos atrás. Sejam todos bem-vindos, vamos esperar as pessoas irem se chegando aí, né? Baixar aqui o volume do monitor, para não dar eco. Perfeito. Enquanto vocês que estão chegando aí, o pessoal do Facebook, se quiser interagir, se quiser enviar mensagem, para a gente conseguir ler, tem que entrar no Instagram. Porque se digitar no Facebook, a gente não vai conseguir ler agora, né? Só vai ler depois que terminar a live. E os amigos que estão aí se conectando aqui no Instagram, vai digitando aí a cidade de onde vocês falam, para a gente ver se a gente já esteve aí na sua cidade, né? O Hélio com certeza esteve nos 5 mil e poucos municípios do Brasil. Ainda não, meu amigo, ainda não. Sérgio Tosetti, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos com saudade aí do seguir. Amigo Alexandre Caie, de Cachoeira de Itapemirim. Forte abraço. Paulo César, meu primo, lá de Vitória da Conquista. Um abração em todos aí, nos familiares. Daniela, Rosilene, Maria Rubatino, Maria Barbacena, Maria Sharpnel, filha da dona Cristine, seja bem-vinda. Andressa, vamos se achegando aí. Meu amigo, enquanto o pessoal está aqui entrando, deixa aqui registrados os meus agradecimentos por você ter aceitado realizar junto essa primeira live de muitas que virão, né? E falar que para mim é muito especial essa live, porque eu tenho você como meu anjo de guarda encarnado aqui. Você sabe, né? Os motivos, as razões. As pessoas mais próximas de nós aí que acompanham a nossa jornada sabem também do que eu estou falando. Para mim é uma grande honra poder participar com você. Estou meio perdido, né, na tecnologia, mas a gente tem que aprender à força, porque segundo a Federação Espírito Estado do Espírito Santo, a proposta é a gente manter as reuniões não presenciais até 31 de julho. Uhum. 2 meses e meio pela frente, não dá para ficar parado. Né? Temos que trabalhar, a causa nos aguarda, o trabalho está aí à disposição. Né? Que bom que eu vou com você aqui aprendendo, para quem sabe fazer esse trabalho com outras pessoas também. Né? Agradeço o seu convite, meu amigo. Muito bom também ser seu anjo de guarda. E que esse hábito de fazer lives, levar a mensagem de Jesus, perdure mesmo após essa fase de pandemia, né? Porque as pessoas já Verdade. aprenderam, já estão aprendendo, sabem como faz, então que aproveite a hora vazia para poder fazer essas dobradinhas, né? Não ficar só nas palestras presenciais, né? É verdade. A gente está, de alguma maneira, até sendo forçado a aprender uma ferramenta nova. Eu penso que veio para ficar. Veio para É. ficar sim, com certeza. A gente tem que tirar algum benefício disso tudo que está acontecendo, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Eu acho que um deles vai ser esse, nos aproximar, especialmente aqueles menos jovens da tecnologia. A gente precisa se atualizar, né? Agora, É. confesso para os companheiros, então, eu estava apreensivo. Será que vai dar certo? Não vai? E onde que eu aperto? Mas os espíritos vão Não. ajudando a gente, né? A Você tarefa viu, é você nossa. viu aí que é bem fácil, né?
Tem Foi, não foi segredo, não. difícil. Foi. E o bom de fazer essa dobradinha é que fica mais com cara de bate-papo. Mais com cara de bate-papo do que com cara de palestra, né? É verdade, é verdade. Mas também você me orientou direitinho. Tudo que você disse estava ali no botão certo. Tá vendo? Dia desse eu apanhei muito fazendo uma live para o irmão Tomé pelo Instagram. Até aprendi agora. Se você olhar aí, ó, fiz uma arte, tá vendo? Tá dando para ler, pessoal? Quer dizer, na minha tela tá invertida, né? Porque naquele dia eu botei tudo contrário. Né? Apareceu tudo virado de cor. O Instagram tem esse segredo, né? Se você quiser mostrar alguma coisa para o público que está em casa, um papel escrito, um tablet ou no computador, tem que inverter, botar efeito espelho para quem está em casa conseguir ver direitinho, né? Fingir de conta que é aí à frente de uma ambulância. Está escrito ao contrário. Exatamente. Foi o que eu não sabia até então. E aí deu uma confusão, mas enfim, faz parte. Aprendizado tudo é aprendizado pra gente, né? É verdade. Tem uma amiga sua lá de Natividade te mandando um abraço, a Maria Chaves. Um abraço, Maria Chaves, para você também. Nossos irmãos queridos, né? Tá aparecendo escrito ali, ó, Maria Chaves, um abraço, boa noite aos dois, tá? Parece que... Nath Magnoni, de Afonso Cláudio, da Fé Paz. Ei, Nath, seja bem-vinda. Vamos aqui, enquanto o pessoal está chegando, vamos... gente, a gente está lendo aqui quem está chegando no Instagram. Deve ter muitos contatos no Facebook, no meu, no do Hélio, que ele compartilhou lá também, que a gente não consegue ler os comentários, né? Nem quem está presente. Então, para interagir, tem que acessar aqui o Instagram. Vamos fazer uma prece inicial enquanto o pessoal se achega, né? Para a gente adentrar na temática. Posso fazer a prece de início, Hélio? Faço sim. Vamos, né, fechar os olhos e... Você faz a de início, eu faço a final. Tá ok, então. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer, pedir ao Senhor que nos ampare. Amigo querido, todas as horas, conhece os nossos corações, conhece nossas mais profundas intenções de estar aqui reunidos nessa live, a fim de que possamos discutir assuntos tão importantes e buscar a tua orientação, buscar os teus conselhos, entender a tua lei. Ajudar o Senhor a fazer do teu evangelho o nosso modo de viver. Permita que todos nós que estamos aqui assistindo agora essa live possamos ser envolvidos por essa imantação de luz que emana do teu coração e todos nós possamos ser abençoados. Que essa live faça diferença para a gente, para sairmos daqui com uma atitude mais cristã, mais próxima ao teu caráter. Protege os equipamentos, a internet, o companheiro cristiano, a mim. Permita, Senhor, que nós possamos receber a assistência do alto para que ao final dessa tarefa o teu nome tenha sido exaltado e glorificado. É a oração que lhe fazemos como abertura dessa conversa virtual. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Como ele conhece que eu tenho um obsessor de tecnologia que sempre me acompanha, né, ele já pediu logo que abençoe todo o equipamento, que nada dê problema, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí no Facebook também, como o tema é de suma importância, o papel do homem de bem em tempos de caos, a gente vê aí as pessoas cometendo, homens de bem, com boas intenções, né, mas com coração efervescente, cometendo muitos equívocos no dia a dia, a falta de respeito para com o próximo. Então, se você quiser que essa mensagem chegue a mais adiante, só clicar no botãozinho aí de compartilhar, seja no Facebook, seja aqui no Instagram, que tem esse aviãozinho, compartilha na sua linha do tempo, compartilha com seus amigos, que essa mensagem vai chegar mais adiante, né? Então, para a gente iniciar, alguém tem que levantar a bola, né? Então, eu vou levantar essa bola, depois eu jogo para o Hélio Tinoco, a bola levantada. A gente sabe que todas as nossas ações são frutos de nossos sentimentos. Então, se a gente muda as nossas emoções, os nossos sentimentos, naturalmente a gente muda a nossa conduta, a nossa forma de agir. Eu vou trazer um exemplo aqui fácil, para a gente compreender que a importância de compreender o contexto, mudando nossos sentimentos para mudar a nossa conduta. Tinha um homem, é uma história, é uma anedota. Tinha um homem que tinha um filho que estava muito doente, e essa doença se agravou e ele levou às pressas para a UTI, para o hospital. Chegando lá no hospital, com o filho no braço, quase morrendo, ele chegou gritando, desesperado, e o médico não se encontrava naquele momento, naquele minuto em que ele entrou, o médico não se encontrava. As enfermeiras, os assistentes de enfermagem, foi dando assistência, já foi fazendo o processo de higienização, levando para a UTI, enquanto o médico chegava. O médico chegou com 2 minutos e meio de atraso. E o pai, desesperado, começou a xingar o médico. Meu filho podia ter morrido. Como é que você não está aqui nesse momento grave? E despejou um bocado de ofensa para o médico. O médico já chegou pedindo desculpa, já chegou fazendo o processo de asepsia,
para poder realizar ali o procedimento no filho. Entrou e o pai gritando e ofendendo o médico. O médico entrou, fez o procedimento que tinha que fazer, salvou a vida do filho dele, saiu da sala de cirurgia, o filho foi encaminhado para a UTI, saiu da sala de cirurgia e o pai continuou com as ofensas. Se meu filho morresse, eu ia te processar. E o médico continuou pedindo desculpa. Falou, eu vou ter que me retirar agora, nesse minuto. Estou aqui do lado. Qualquer coisa que precisar, se o filho precisar, só me ligar que eu retorno aqui. E o senhor vai deixar meu filho aqui, sem assistência? E o médico se retirou. Por conta daquela gritaria, o diretor do hospital veio ver o que estava acontecendo e explicou a situação para o pai, que estava ali ofendendo o médico. O doutor perdeu hoje um filho de 6 anos, atropelado. Ele está aqui do lado do hospital, na capela mortuária, enterrando o próprio filho, velando o próprio filho. Ele saiu do enterro do filho para vir salvar a vida do seu. E ele está aqui do lado. Se o seu filho precisar, ele vai sair de novo. Naquele instante que o sentimento do pai era de ódio, de desejo de vingança, de mágoa, numa questão de milésimo de segundo, quando ele obteve a nova informação, quando ele compreendeu o contexto, porque você vê que o que estava acontecendo era aquilo ali. O ponto de vista dele era que era diferente, faltava-lhe informação, por isso que ele estava alimentando um tipo de sentimento que estava ali refletindo na conduta dele. Ofensas, verbais, e poderia até piorar, se ele não tivesse adquirido aquela informação. Poderia até piorar, porque ele poderia executar uma vingança contra o médico, por conta da sua raiva acumulada. Então ele recebeu um novo ponto de vista, em milésimos de segundos, o ponto de vista dele mudou completamente. Consequentemente, o sentimento dele mudou do inferno para o céu, da água para o vinho, de desejo de vingança, de mágoa, de raiva. Ele passou a nutrir sentimento de arrependimento, vergonha e gratidão. Do desejo de matar, no desejo de se vingar, de ferir, ele agora queria só recompensar. Ele queria só fazer o bem junto ao médico. Olha só que diferença de desejo e sentimento. Então, se o médico um dia precisar de um auxílio, não importa em qual setor, com certeza aquele pai vai ajudar e não prejudicar. Então, o propósito do estudo de hoje é trazer esse conhecimento para que o homem de bem, que tem bons propósitos, vamos falar assim, possa compreender o ponto de vista espiritual dos acontecimentos e assim mudar o seu sentimento, que vai refletir na sua conduta. Porque nós temos visto aí muitas condutas equivocadas do homem de bem. O homem que quer a paz, que quer o bem-estar do planeta, da comunidade, mas está agindo de forma equivocada. Por quê? Porque não compreende o contexto do ponto de vista espiritual. Então esse é o propósito do estudo de hoje, né? Verdade. Interessante você estar colocando, Cristiano. Eu estou pensando aqui, aquela fala de Jesus, que onde ele diz que, Mateus capítulo 6, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o coração é a fonte dos sentimentos. Os sentimentos nós podemos evoluir, treinar, mas os sentimentos são frutos dos valores. Onde estão os meus valores? Quais são os meus valores? Porque o coração fala, a boca fala que o coração está cheio, e o nosso tesouro está, o coração onde está o tesouro. Quais são os meus valores? E quando você atrela a ideia do homem de bem, eu lembrei de Allan Kardec, questão 918, onde ele vai perguntar, acho que é a questão básica, né? Por que indício se pode reconhecer no espírito sua evolução moral? Ele introduz a ideia do homem de bem. E os espíritos pontuam 2 questões. Primeiro, que ele vivencia a lei de Deus. Então o homem de bem tem que estar procurando vivenciar a lei de Deus. É claro que nós não conseguimos ainda na integralidade, mas estamos tentando. Essa é a pergunta de reflexão. E a segunda, quando ele vive antecipadamente a vida futura, quando ele compreende que é um espírito. Então, ele abarca o infinito do passado e o infinito do futuro. Exatamente. Quando ele entende que ele é um espírito mortal de passagem, nesse presente. Passado ficou, o futuro virá, mas ele está vivenciando agora, ele precisa atuar agora. Então, o nível de consciência, só para fechar com o seu raciocínio, o nível de entendimento que ele terá da situação atual influenciará os seus sentimentos, mas estará atrelado aos valores. Então, ele precisa alimentar os valores. Quanto mais ele ama, quanto mais ele é misericordioso, quanto mais ele é caridoso, mais ele vai atuar melhor, não só na situação do caos atual, mas em qualquer situação. Porque ele é um homem de bem, né? Ou caminha para ser. Como todos nós precisamos de motivação, o que vai motivar ele a alimentar esses valores vai ser a compreensão, né? Ele mudando a forma de enxergar os acontecimentos, de enxergar o mundo, parar de enxergar do subsolo onde ele se encontra
e tentar enxergar com o ponto de vista da espiritualidade superior. Né? Então, Cristiano, e é totalmente interessante diferente o ponto de vista. Exatamente. E olha só, isso não é uma escolha? Isso é uma escolha. Buscar o entendimento é uma escolha. O Espírito de Verdade, quando ele nos ordena instruir, é porque ele entende que me falta a instrução, me falta o conhecimento. Então, muitas vezes eu estou opinando e agindo na vida sem o conhecimento espiritual. E aí o resultado é infelicidade, né? O primeiro passo é escolher compreender. Escolher adquirir essas novas informações sem o escudo, sem aquela proteção que o orgulho gera, né? De eu estou com a razão, eu estou certo. Então, o primeiro passo é, quero compreender, quero ouvir outras versões, sem personalismo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é se livrar daquilo que Allan Kardec falava na sua época de o homem de espírito de sistema. O homem que sofre de mal de Procusto. O que é o mal de Procusto? Procusto era um bandido na mitologia grega, onde as pessoas que visitavam ele tinha, segundo a mitologia, ele tinha uma cama. Se a pessoa era muito grande, quando a pessoa se hospedava lá, se a pessoa era muito grande, cortava para caber na cama. Se a pessoa era pequena, era menor que a cama, esticava. E segundo a mitologia, ele tinha 2 quartos com 2 camas, uma grande e uma pequena. Então, se a pessoa era grande, ele botava no quarto para a cama pequena. Se a pessoa era pequena, ele botava no quarto para a cama grande. Então, a pessoa ia sofrer de qualquer jeito. Então, a pessoa que sofre do mal de Procusto é aquela pessoa que pega a informação, se a informação é em excesso, ela corta para caber naquilo que ela acha que é. Se a informação é curta, ela estica, inventa, aumenta, para poder caber naquilo que ela acredita que seja. Então, a pessoa tem que se livrar desse espírito de sistema. Não, essa terminologia não foi nem criada por Allan Kardec. Inclusive, ele faz referência que essa terminologia foi criada por D'Alembert. A primeira enciclopédia que foi criada no mundo foi a enciclopédia de D'Alembert. E D'Alembert trouxe esse significado do homem de espírito de sistema, que é o homem personalista, que sofre do mal de Procusto, né? Então, primeiro passo é querer, sim, receber novas informações. Segundo passo, se livrar do mal de Procusto. Enxergar, adquirir aquelas novas informações sem personalismo. Confrontar com a razão e exercer a humildade de mudar de opinião, de mudar de conduta, se achar que tem fundamento, que tem sensatez naquela nova informação adquirida. E a doutrina espírita traz isso, né? Novas informações com muito bom senso, com muita racionalidade. Não é verdade? Na psicologia é manter a mente aberta, né? Você está com a mente aberta para compreender as novas informações. Até porque a gente vem, Cristiano, todos nós, de várias encarnações, onde um dos comportamentos primários repetidos, foi a competição, é uma delas. E a gente é assediado pelos inimigos invisíveis numa intenção de nos fazer fracassar pela competição. A competição está na gente. Assim como o preconceito, a vingança e outros comportamentos profundos, registros profundos, a baixa estima, entre outros. E aí a gente acaba competindo. E veja, meus irmãos, a gente acaba fazendo coisas irracionais em nome da competição, para manter o personalismo, bem colocado pelo Cristiano, para manter a minha opinião. A minha opinião, eu posso, é pedra, é madeira, mas eu estou dizendo que é pedra. Então eu vou até as últimas consequências para provar que madeira é pedra. É uma infantilidade do espírito mortal que precisa ser trabalhada, né? A gente, infelizmente, vive isso. Muitos de nós vivemos isso. E aí, quando a gente desencarna, a gente vai descobrir que a espiritualidade superior não está nem aí para quem tem razão. A preocupação da espiritualidade superior é quem tem necessidade, né? Eu sempre que lembro disso, eu lembro daquele caso do Chico Xavier, que uma vez por semana, lá em Uberaba, ele aplicava passe e formava aquela fila gigante, aquela fila imensa, porque as pessoas queriam receber o passe do Chico, né? Parece que era um passe mais especial, porque era de Chico. E toda vez que chegava, distribuía senhas, obviamente, né? Porque Chico não ia conseguir aplicar o passe em 1 milhão de pessoas. Só que tinha uma mulher que toda vez que chegava na frente dela, a senha acabava. Aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, ela achou que era coincidência, a senha acabou bem na minha frente. Aconteceu a terceira vez, ela falou, não, aí tem alguma coisa da espiritualidade, é um teste, é uma pegadinha do Faustão. Quando aconteceu a quarta vez, ela já com raiva, porque não conseguia receber o passo do Chico, porque a senha acabava na frente dela, ela saiu na frente de todo mundo, não tem problema. Chegou lá no Chico Xavier, bateu no ombro do Chico, quando o Chico virou, ela deu um tapa na cara do Chico. O Chico ficou todo desconcertado. Hoje o senhor aplica passe em mim, não quero nem saber. E o Chico todo desnorteado, todo desconcertado. Todo mundo que é contrariado sente o impacto da ofensa, né? Com o Chico não era diferente, porque é fisiológico. E Chico estava pensando em parar de aplicar passe naquele momento. Não só naquela mulher, mas em todo mundo. Não vou mais aplicar passe. E Emmanuel apareceu. Algum problema, Chico?
Mas o senhor não viu o que essa doida fez? E é em pensamento, tá, gente? O senhor não viu o que essa doida fez? Ela me deu uma tapa na cara. Chico, eu vi o que ela fez. Então, o senhor não acha que eu estou cheio de razão? Sim, Chico. Você está cheio de razão, mas a nossa irmã está cheia de necessidade. Qual é a prioridade? O que importa mais? E Chico ficou sem argumento. Ele colocou a mulher sentada e aplicou o passo na mulher que tinha acabado de dar uma bufetada. Por quê? Porque a espiritualidade superior não está nem aí para quem tem razão. A preocupação da espiritualidade superior é quem tem necessidade. É essa a preocupação. Quem é que tem necessidade? E Chico compreendia isso e aprendeu uma grande lição a partir daquele episódio do tapa na cara. Quem tem necessidade é o que importa. Né? Não, Cristiano, que você colocou bem, só voltando para a sua primeira fala. O que importa não são as situações. É o que nós aprendemos com as situações. O que importa é o que sentimento eu estou desenvolvendo. Será que essa pandemia, por exemplo, eu estou vivenciando o quê? O medo? Eu consigo olhar em mim e descobrir o medo? Ótimo! Vou trabalhar para substituir o medo pela fé, vou alimentar a fé. Então, o que conta na encarnação é o que nós desenvolvemos a nível de sentimentos. Então, a situação em si, pouco importa. Sabe o que acontece? Daqui a pouco passa. Tem passado ao longo dos anos. Nós não somos tão velhos assim, eu estou com 57 anos. Quantas coisas passaram? Quantas coisas eram importantes e passaram? Mas os sentimentos que essas coisas nos ensinaram ficam. Então, o que está contando, acima de tudo, em qualquer momento, momento do caos, momento de bonança, é qual é o meu sentimento? Eu tenho me olhado, eu tenho me enxergado, olhado para mim, entendido, eu posso melhorar? Se eu fizer uma análise, meu irmão, honesta, eu vou entender que posso melhorar. Será que eu tenho aproveitado esse momento de dificuldade, por exemplo, para estender a mão ao que está com um momento mais dificuldade, maior do que a mim? Ou estou pensando só em mim? Querendo me garantir. A gente vai ser envolvido aí por um processo econômico difícil nos próximos meses. O que eu estou pensando em fazer? Estou pensando só em mim? Será que eu não estou... Onde está a minha confiança em Deus? Então, o momento, esse e qualquer outro, para desenvolver sentimentos. O Cristiano colocou bem, né? Por isso que é bom trabalhar com o Cristiano. Ele tem essa visão. Trabalhar o nosso sentimento. Por isso que é bom trabalhar em dupla, né? Mano, tem uma reflexão disso que você acabou de falar. Eu não lembro qual livro que você que estuda mais os livros de Emmanuel deve lembrar mais do que eu. Onde ele fala o seguinte, se eu não me engano, é No Caminho, Verdade e Vida. Tens algo de útil onde respiras, tem algo de útil a fazer onde respiras no dia de hoje. Mas, com expressão de revolta, a tua atividade será negativa, será nula. Então a pessoa vai para a rua, ergue a bandeira do bem, querendo expurgar o mal, eliminar o mal à força, com expressões de revolta. Ele quer limpar, ele quer purificar o lado de fora, mas com expressão de revolta. Então, se todo dia ele brigar para implementar o bem na Terra, mas à custa de revolta, de sentimento de revolta, quando chegar no plano espiritual, nada daquilo que ele fez, de ter expurgado bandido bom e bandido morto, etc., nada daquilo terá tido nenhuma validade aos olhos de Deus. Ele não vai ter quitado nenhum ceitil perante ao banco divino. Porque teve expressão de revolta. E Emmanuel deixa claro, tens algo de útil a fazer onde respiras no dia de hoje, mas com expressão de revolta, a tua atividade será negativa, será nula. Né? Então, assim, eu tenho que fazer, mas eu tenho que cuidar primeiro do meu sentimento. Primeiro de tudo é o meu sentimento. Mateus, eu não lembro em qual questão, se é capítulo 7, versículo 1. Mateus, ele, se referindo a Jesus, fala, ele veio, se referindo a Jesus, Jesus veio para salvar os homens dos seus próprios pecados. E aí, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 174, comentando essa passagem de Mateus, ele vai falar o seguinte, lá no finalzinho, no último ou no penúltimo parágrafo, se eu não me engano, ele fala o seguinte, comentando essa passagem de Mateus. Cristo libertando os homens das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então, quando Mateus fala, ele veio para salvar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo de quê? Dos bandidos? Não. Jesus veio para salvar o mundo de quê? Do coronavírus? Errou. Jesus veio para salvar o mundo de quê? Da fome? Também não. Dos flagelos naturais? Também não. Da miséria? Não. Jesus veio para salvar o homem de quem? Dos seus próprios pecados. Então, assim, é a prova maior de que o propósito maior aqui na Terra é a purificação para o lado de dentro.
Porque conforme acentuou Emmanuel, só o homem limpo, que teve como prioridade a faxina do lado de dentro, é que vai poder colaborar para a purificação do mundo. Então aquele que se priorizou purificar só o lado de fora, não priorizou a reforma íntima, não priorizou o lado de dentro, não vai encontrar o reino de Deus. Porque a gente só vai gozar do reino de Deus exterior se antes a gente conquistar o reino de Deus interior. Não tem como. Pode ser o homem de bem que vai lá para a África praticar o bem junto às crianças que estão com fome. Se não realizou a reforma íntima, se não se purificou por dentro, não vai ter direito de depois de gozar do mundo renovado do lado de fora. Né? Perfeito. Palavra de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Trabalha em nós. Tem uma fala de Emmanuel também, não me lembro agora qual é a lição, que ele diz que não pode haver um mundo regenerado sem almas regeneradas. A grande proposta espírita é essa, é a gente olhar para nós mesmos, a gente ter essa honestidade, tirar a máscara, enxergar os nossos limites, ver até onde somos frágeis. É uma realidade, devedores, cheio de sombras, e começar a trabalhar para vencer o mal na gente. É a oração do Pai Nosso, né? Lá no final. A gente interpretou mal a teologia durante muito século, mas quando Cristo nos ensinou a orar para nos livrar de todo o mal. É o mal interior. Principalmente do homem mal, o meu mal. Essa vontade de vingar, essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos, essa vontade de fazer represália para o outro, da maledicência, enfim. Comportamentos que a gente hoje, no nível de consciência que estamos, somos convidados pela responsabilidade do conhecimento. Então, se eu entendo, como espírita, que estou encarnado nesse momento do planeta que não é por acaso, uma razão tem que ser, né? Para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, eu preciso me posicionar. E um posicionamento baseado no amor. A marca do cristão deveria ser o amor, né? A palavra do Cristo lá em João 13:35, os meus discípulos seriam conhecidos por se amarem. O homem de bem seria conhecido por amar. Será que temos amado? Será que temos amado? É claro, respeitando aí nossas possibilidades. Não é o amor utópico. Um dia amaremos igual o Cristo, mas hoje, será que eu tenho amado? De alguma maneira eu tenho me forçado a amar? E a prática do amor é a caridade. Daí Kardec fechar o raciocínio, né? Fora da caridade, não há salvação. A construção do reino de Deus vem pela atitude que eu tenho com relação ao meu irmão. Será que eu me antecipo à necessidade dele? Será que a minha forma de auxiliar humilha, machuca? Questionamentos que eu preciso fazer, porque nós aprendemos a fazer assim por milênios. Mas agora é hora de mudar, porque estamos diante de uma doutrina nova. A doutrina dos espíritos, a gente, meus irmãos, talvez seja a primeira vez que você esteja encarnado com contato com ela. Muitos sortudos aí, segunda vez. Mas a grande maioria é a primeira. Então é a maneira nova de impulsionar o Evangelho de Jesus para que ele efetivamente construa o reino de Deus dentro de mim. A proposta. Né? Exatamente. E como a gente fez essa introdução aqui, estamos com 28 minutos de live, vamos aqui trazer então alguns esclarecimentos para a gente. Lembra que eu falei no início que mudando e compreendendo um novo ponto de vista, a gente muda sentimento e consequentemente muda de conduta? Então vamos tentar fazer o que o diretor do hospital fez naquela historinha que a gente contou no início. Vamos tentar trazer uma nova visão, um novo ponto de vista para a gente conseguir enxergar com mais amplitude o que está acontecendo, para a gente deixar de rebeldia como aquele pai do filho estava rebelde, estava revoltado. Então vamos nos livrar da rebeldia através da instrução. Tudo isso que está acontecendo aqui, que a gente chama de caos, já estava previsto de acontecer? Foi previsto? Foi predito de antemão? A gente pode afirmar com 100% de certeza que sim, porque está no Evangelho. No Velho Testamento tem algumas passagens de alguns profetas sobre o que está acontecendo hoje, mas Jesus, o maior profeta de todos, ele deixou claro, então a gente não precisa nem recorrer à passagem do Velho Testamento, porque lá em Mateus 24, capítulo 6 a 8, tem um resumo do que está acontecendo aqui, onde Jesus diz, também se referindo aos acontecimentos presentes. Jesus se comunicava com o Espírito imortal, e pensa comigo, antes de eu ler aqui essa passagem de Jesus, como é que Jesus enxergava os acontecimentos? Imagina você enxergando um labirinto, onde tem uns ratinhos ali no labirinto. Para você, aquele labirinto todo ali, um labirinto grande, tamanho de um quarto, aquele labirinto todo é um acontecimento presente para você. Você está vendo o ratinho ali caminhando, você sabe quando que o rato vai cair na boca do gato, quando ele vai desencarnar, quando ele vai reencarnar de novo. Para você que está vendo o andar de cima, é acontecimento presente. Para o rato, que não está vendo nada além da barreira que está à sua frente, a próxima curva, será sempre acontecimento futuro.
quando que ele vai morrer na boca do gato, quando que ele vai nascer de novo. Então Jesus, quando ele fez essa previsão aqui, previsão sempre entre aspas, né? Porque a gente já aprendeu na doutrina espírita que previsão nada mais é do que uma leitura de estatística. Então Jesus estava fazendo uma leitura de estatística de algo que ele já presenciou muitas vezes, que é uma transição planetária. Seria abusar da própria inocência acreditar que Jesus está presenciando pela primeira vez uma transição planetária. Então Jesus já experienciou isso muitas vezes, já passou por isso muitas vezes. Então Jesus estava apenas seguindo uma leitura de estatística, quando ele faz o que a gente chama de previsão. Então o que Jesus vem falar? Também ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Eu trouxe aqui a versão de José Ferreira de Almeida, mais utilizada pelos protestantes. Também ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Mas tratai de não vos perturbardes. Ou na versão de Zamenhof, mas não tenhais medo. Isso parece um alerta, uma frase de alguém que pretende perder as rédeas da situação? Com certeza não, né? Porque Jesus previu o que ia acontecer e ainda alertou. Não tenhais medo. Não tenhais medo. E ele ainda complementa, para a gente não ter dúvida. Por que eu não devo ter medo do que está acontecendo? Por que eu não devo me perturbar? Tratai de não vos perturbardes. Ele complementa. Porquanto é preciso que essas coisas se deem. É necessário que essas coisas aconteçam. É preciso. Por que é necessário que aconteça? Ou seja, todo planeta de expiação e prova, de categoria de expiação e prova, como a Terra está hoje, que está na iminência, no limiar da transição, migrando para o mundo em regeneração, é necessário que se passe por essa situação. Tem que passar por essa situação. Aí é que a gente tem que compreender. Por que Jesus falou que é preciso que essas coisas aconteçam? É necessário que aconteça. A gente vai ver daqui a pouquinho no discorrer da explanação, mais lá na frente, por que é preciso, por que Jesus frisou tanto é necessário. A gente compreendendo por que isso é necessário, muda tudo, porque vai mudar a minha conduta, o meu ponto de vista, o meu modo de sentir, o meu modo de agir. E ele complementa. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo. Quando ele fala povo contra povo, ele não está se referindo a povos de nações diferentes. Ele está se referindo a povo de uma mesma nação. Observe a polaridade que está hoje no Brasil. Lado A, lado B, partido político. Então as pessoas estão em disputas, como se a gente fosse adversário. Todo mundo é homem de bem, todo mundo tem o mesmo propósito, que é ver o bem comum reinar, mas parece que a gente está dividido. Povo lutando contra povo. E depois ele fala reino contra reino. Aí sim, ele está se referindo a país contra país. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, e antes do coronavírus estávamos aí na iminência de uma Terceira Guerra Mundial. Então aí sim ele está se referindo a país contra país. E haverá pestes, e quando fala pestes, não pensa que é um problema dermatológico apenas, não. O coronavírus, por exemplo, é um exemplo de peste previsto por Jesus. E haverá pestes. Febre amarela. O coronavírus atual é uma previsão do que deveria acontecer. É necessário que aconteça. O coronavírus, segundo Jesus, era necessário que acontecesse. E a gente só vai compreender com lucidez essa necessidade depois que é desencarnar, quando a gente adquirir maturidade espiritual. E haverá pestes, fomes, observe os países aí, sobretudo do continente africano, e tremores de terra. Lembra do tsunami da Indonésia de 2004? Tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, aqui ficou claro que tudo isso que está acontecendo hoje era para acontecer segundo Jesus. É preciso que essas coisas aconteçam. É necessário que aconteçam o que está acontecendo hoje. Agora a questão é, por quê? Os males são necessários? Aí tem que separar o mal moral de o mal natural, o mal necessário. Então tem uma categoria de mal, segundo Allan Kardec no livro A Gênese, que é um mal necessário, que é um mal positivo, um mal que é útil. Eu vou ler rapidinho para passar a palavra para o Hélio Tinoco. Capítulo 3º, Origem do Bem e do Mal, do livro A Gênese. Eu vou trazer só essa categoria que interessa aqui para o nosso estudo, que é a categoria do mal necessário, o mal útil para a humanidade. Os que independem, ou seja, qual tipo de mal? Aqueles que independem da vontade do homem. Por exemplo, tsunami, não depende da vontade do homem, tem o tsunami. Coronavírus, não depende da vontade do homem, tem o coronavírus. Os que independem da vontade do homem, os flagelos naturais. Os flagelos se afiguram maus e injustos aos homens, por não poderem compreender a sabedoria divina que, em cada acontecimento, manifesta oportunidade para o progresso da humanidade. Os flagelos
permitem ao homem desenvolver sua inteligência ao ponto de preveni-los, amenizar seus efeitos através das ciências aplicadas, a melhoria de condições de vida e bem-estar do planeta. Todos os flagelos que acontecem na humanidade, o homem, com sua inteligência, começa a dirigir a sua visão e os seus recursos para que aquilo não aconteça mais. E assim é que o mundo vai se desenvolvendo materialmente. Porque o homem desenvolveu uma ciência por conta de um flagelo que aconteceu. E ele finaliza, Allan Kardec, abre aspas, a dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. A dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Lembra o que aconteceu nas barragens de Brumadinho e Mariana? Com certeza, a ciência, a inteligência do homem vai aplicar para que nunca mais aconteça aquilo. Aqueles despojos de lama, o depósito de lama das mineradoras vai ser totalmente diferente para o futuro. Então, mas foi necessário acontecer um flagelo para que o homem modificasse aquele quesito? Foi necessário acontecer um flagelo. Né? Ou seja, foi uma coisa positiva do ponto de vista da coletividade. Né? Então, olha só, Cristiano, só para a gente poder pegar o link do que você está falando e seguir adiante. Palavra de Jesus em João, capítulo 6, versículo 9. Não, capítulo 10. Capítulo 10, depois eu vejo. Mas ele vai dizer que um dia seremos um só rebanho, teremos um único pastor. Né? Kardec, quando interpreta essa frase no livro A Gênese de Kardec, ele diz que no futuro nós seremos unidos por uma crença única. É claro que agora, para chegar nesse projeto de ser um só rebanho, um só pastor, nós temos que passar pelos desafios que vão nos afunilando. Então, observem bem, qualquer dificuldade, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo aí, qualquer dificuldade, a intenção é educar o espírito imortal. Pronto. Porque o corpo material, meus irmãos, isso não tem valor. Quando Allan Kardec pergunta na questão 196 do Livro dos Espíritos, Kardec vai pontuar o que é mais importante, é o espírito que influencia no corpo, o corpo que influencia no espírito? Kardec escuta. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece estudo. Então a intenção do momento atual é nos desafiar a um posicionamento correto. Eu não sei se eu posso continuar, Cristiano, só para colocar um slide que eu fiz aqui. Qual seria, então, o papel do homem de bem diante desse caos? Seria ele ser paz. Então, nós precisamos ser paz. A proposta de Jesus é essa, que a gente, cristãos, sejamos o ponto de equilíbrio. Coloquei aqui um camarada equilibrando em direção ao caos, mas ele está equilibrado. Então, quando nós pensamos em ser paz, nós temos atitudes a tomar. Quais seriam a minha posição como cristão, que quero combater o velho homem, que quero me permitir avançar nesse crescimento moral para ser um homem de bem mais completo? Será que a minha luta hoje me aproximou mais do homem de bem ou me conservou ainda no homem velho? Então eu preciso ser paz. A proposta de Jesus é essa, que a gente possa, ele disse isso, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A intenção de eu atuar nessa situação sendo paz. Sendo paz para o outro? Também. Mas sendo principalmente paz para mim. Será, meu irmão, minha irmã, que essa pandemia não está nos oferecendo? O Cristiano comentou que a gente vai descobrir as suas verdadeiras intenções e mais profundas no futuro. Quando o livro devotório material. Mas hoje, será que não é a pandemia mostrando que todos somos iguais? Ela está atingindo ricos, pobres, bonitos, feios. O mundo, os países milionários, os países de primeiro mundo, tiveram pandemia. Os países de terceiro mundo, a pandemia. Dizendo que somos iguais, mostrando que somos iguais. Seria a hora de transformar essa lição da pandemia numa atitude pessoal? Será que eu não deveria me considerar mais necessitado do meu irmão de jornada? Será que qual deveria ser o meu comportamento para ser paz nessa pandemia? Eu, rapidamente, só para resumir, eu não sei como é que está o tempo, Cristiano, mas só para resumir. 40 minutos, está tranquilo. 40 minutos, né? Então, por exemplo, qual a minha posição? Cristão, espírita, como bem colocou o Cristiano, consciente desse período de efervescência, segundo o Dr. Barry, na Revista Espírita, também no livro A Gênese de Kardec, consciente de que tudo o que está acontecendo é passageiro. A minha posição no processo educativo. O
que eu posso fazer para me posicionar corretamente nessa pandemia? Semana passada, foi numa terça-feira, eu conversava com um grupo de jovens lá da União Espírita de Monte Alto, São Paulo. Um trabalho como esse, mas tinha mais câmeras, não sei nem qual foi o programa, não. Mas eu estava ali no meio delas, eu me enxerguei. E um jovem disse que o nosso momento agora é do chamado cobertor curto. Então, nós temos que priorizar as ações para deter a pandemia, mas, de alguma maneira, se eu faço isso, eu vou tirar da economia. Mas, se eu volto para a economia, eu não priorizo a saúde. Como é que é viver nesse momento? Ou esquenta a cabeça ou esquenta o pé? Nossa posição como cristão. Primeiro ponto, meus irmãos, a gente tem que fazer o bem. Nós precisamos atuar no bem. Jesus nos convidou a ser seus seguidores, e os seguidores do Cristo, repetindo o texto, seriam reconhecidos por se amarem. Nós precisamos escolher o bem, independente de discursos paralelos. Meu irmão, a gente está sendo assediado por inimigos do passado para alimentar a nossa divisão. Eles querem nos dividir pela competição. E, infelizmente, estão conseguindo. Não vou dizer nomes, não, mas tem um companheiro nosso da Espírita aqui, um senhor muito carinhoso, eu adoro as palestras dele. Ele me falou dia desses, extremamente triste, que determinada companheira de uma determinada casa, quando soube da posição política dele, parou de convidá-lo para fazer palestra. Ele todo triste. Meus irmãos, não podemos agir assim. Nós temos que escolher fazer o bem. E fazer o bem é tentar compreender a lei de Deus, os mandamentos de Jesus e colocar em prática. Então, primeira atitude para ser paz, para atuar nesse caos, fazer o bem. Escolher fazer o bem. Palavra do Cristo para bater o martelo nisso. Pagai o mal com o bem. Não há escolha, meus irmãos. Nós precisamos escolher sempre fazer o bem. Não adianta. Dia desse eu conversava com um amigo meu que ele é evangélico e tal, e ele me disse assim, eu falei com ele, rapaz, mas como é que pode a gente pensar em violência? Ele me falou assim, os cristãos sempre usaram armas. Aqueles do passado, os cristãos que deterioraram o ensino de Jesus. Esses usaram armas. Mas a marca do cristão tem que ser o amor. Segunda atitude que eu preciso ter. Meu irmão, fazer a minha parte. Paulo de Tarso vai dizer isso lá na carta aos Romanos, 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu não posso ficar sem trabalhar, não consigo fazer home office, vou sair para trabalhar, eu vou usar a máscara, eu vou usar o álcool gel, eu vou evitar os aglomerados. Eu preciso fazer a minha parte. Para quê? Para não ser eu o condutor da doença. Eu tenho que fazer a minha parte, a minha asepsia. A minha parte consiste em não levar a doença para o outro. É fazer o bem também? É. Mas é minha responsabilidade. Meus irmãos, tem gente que está discutindo por questões políticas e infantilmente, sendo rebeldes. Não querer usar máscara diante de uma pandemia mundial não é compreensível. Não estou dizendo de política, não, porque nosso partido é o amor. Não é nem aquele nem o outro. Nós temos que ser o nosso governador Jesus. Nosso partido é o amor. Segundo, então, primeiro eu faço bem, de modo geral. Segundo, eu faço a minha parte. E terceiro, aproveitar o momento para exercitar a caridade. Aproveitar o meu vizinho ali, na hora que eu encontro com ele no elevador. Meus irmãos, tem muita gente passando aperto. Muita gente perdeu a renda de um dia para o outro. Será que meu coração está se compadecendo disso? Será que você tem feito preces pelos mais de 16 mil brasileiros que morreram? É claro que muitos deles morreram por imprevidência. Vão chegar no mundo espiritual talvez como suicidas, indiretos. Mas muitos foram planejadas essa morte, sem ar. Talvez tenham sido eles que mataram muitos, com um saco plástico na cabeça, ou então não permitindo que respirassem, sufocando pelo pescoço, e agora vieram uma atitude de resgate. Meu irmão, será que eu tenho tomado a ação de fazer a caridade? Paulo de Tarso, quando vai resumir o maior mandamento de Jesus, que é aquele amai-vos aos outros como eu vos amei, ele cita na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 20. Versículo 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Então, cumprir a lei do Cristo é quando eu
me disponibilizo a levar a carga do meu irmão dentro da minha possibilidade, dentro do que eu posso. Isso é uma questão de honestidade pessoal. Eu posso dar 3 cestas básicas? Eu posso dar uma lata de óleo? O que eu posso dar? Critério pessoal. Será que eu não estou sendo servindo? Não estou ajudando porque estou preocupado só comigo? Então, fazer pelo outro é levar a carga do meu irmão, isso é o amor. Segundo, me permitir deixar que leve a minha carga. Você acha que nós somos blindados? Somos fortes? Não. A gente bota uma capa de super cristão, meus irmãos, estamos vivenciando hoje, são 60 dias de isolamento. Isso mexe com o nosso emocional. Será que eu estou me permitindo ouvir o conselho do meu irmão ou eu estou na defesa? Então, 3 atitudes para passar a palavra para o Cristiano. Eu preciso, nessa pandemia, atuar no bem, qualquer que seja o preço a pagar. Eu preciso, em segundo lugar, fazer a minha parte. E terceiro, eu preciso fazer a caridade, aproveitar para desenvolver sentimentos. Bem assim que começou o Cristiano, né? Eu desenvolvo sentimentos quando eu me forço a ter a atitude da caridade. Daí o aprendizado do amor, vir pela caridade, né? Kardec ser muito feliz, inspirado em Paulo Apóstolo, inspirado em Santo Agostinho, criar o nosso lema. Meus irmãos, o lema é: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em prática. Eu aprendo a amar fazendo a caridade. Eu aprendo a amar amando. Então, que a gente possa ter, nesse momento, o equilíbrio. Deixar de lado o partidarismo, deixar de lado o personalismo, para atuarmos como sal da terra e luz do mundo. É responsabilidade, mas que não nos foi dada por acaso. Tenho certeza que você e eu, que conhecemos o Espiritismo nessa encarnação, estávamos prontos para conhecer. E para ser desafiados a mudar os nossos sentimentos para melhor e atuar como carta viva do Evangelho, como exemplo de Jesus. Exatamente. Viu que você consegue fazer palestra sem slide? Eu sempre falei com ele fica com medo de fazer palestra sem slide. Mas eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Eu falei, rapaz, tenta fazer. Depois que eu me libertei do slide, foi outra história. Então, olha lá, eu ia fazer opções de coisas que eu não... Pois é, tá vendo? Tudo que você falou aí, você podia ficar 1 hora falando, que você faz uma palestra sem slide, meu filho. Eu vou pensar no seu caso. Tem alguns irmãos perguntando aqui, você vai ficar gravada. Depois que a gente finaliza a live, quem acompanha os nossos estudos na minha conta, no meu perfil, sabe que a live fica gravada lá no IGTV e não no History. Então lá no IGTV fica gravada para vocês assistirem, compartilharem depois, fica para sempre lá, não vai ser excluída depois de 24 horas não, tá? Só respondendo uma irmã que perguntou aqui sobre isso. E Cristiano, vamos lá. No Facebook também fica gravado, né? Facebook também fica gravado, A gente está repostando agora ao vivo lá no Facebook. O Hélio acho que compartilhou no Facebook dele também. Então, além de ficar gravado no Instagram, fica gravado também lá no Facebook. Bem lembrado, Hélio. Então, vamos lá, retomando. Existem 2 categorias de homens de bem, porque, como nós frisamos aqui no início, todos nós, tanto o lado A quanto o lado B, todos nós alimentamos o mesmo propósito, que é o bem-estar comum. A diferença é qual o caminho para chegar nesse propósito. Um escolhe um caminho, o outro escolhe outro. A gente pode dividir os homens de bem da atualidade em 2 categorias. A categoria dos que conhecem as realidades espirituais e a categoria dos que não conhecem as realidades espirituais. É óbvio que o número da segunda categoria é muito superior do que o número da primeira categoria, né? Mas a segunda categoria, que não conhece as realidades espirituais, eles não compreendem a lei da reencarnação. Então eles acreditam que as reformas sociais só serão possíveis, só chegarão através de revoltas sociais, através de uma participação incisiva na política, através do expurgo do homem mau, através das mãos do homem bom. Então esse é o ponto de vista dos homens de bem que não compreendem as realidades espirituais dos acontecimentos. E a categoria dos homens que compreendem as realidades espirituais sabem que as reformas sociais de verdade no mundo inteiro só acontecerão quando espíritos melhores estiverem ocupando todas as expressões segmentares do orbe, do síndico de um prédio até o presidente de uma república. Todos eles entoando o mesmo hino de amor, de paz, de harmonia. Quando isso acontecer, através da chegada de espíritos melhores,
É só estudar a questão 1019 de O Livro dos Espíritos e estudar o livro A Gênese e a Nova Geração, a Nova Era. Que a gente vai saber o que são esses espíritos melhores. Quando eles estiverem ocupando esses postos, naturalmente, porque isso é um efeito natural. Essa mudança de tudo se melhorar na área da educação, da cultura, da política, tudo vai melhorar naturalmente. Com a gente, sem a gente, ou apesar da gente. Porque é um processo de troca de cadeira. Sai o incompetente, do ponto de vista espiritual, desencarna. A pessoa vai desencarnar por doença, vai desencarnar por velhice, não importa. Só que ele não vai reencarnar mais. A pessoa que é incompetente, que não vai colaborar para a regeneração do planeta, não vai poder naturalmente continuar reencarnando na Terra. Mas quem é que vai ocupar? A Terra não vai ficar vazia. A Terra tem 7,3 bilhões de habitantes, vai continuar com 7,3. Ou seja, a taxa de natalidade vai continuar. Mas quem vai ocupar os ventres maternos ali a partir daquele momento, a partir desse momento que nós estamos hoje? Espíritos melhores. Espíritos que estão vindo de um planeta de regeneração no seu final para a Terra. Para nós, serão anjos caídos, mais anjos. Mais evoluídos moral e intelectualmente. Então, o homem que tem essa instrução, que sabe que a mudança, as reformas sociais verdadeiras, acontecerão de forma natural, através da lei da reencarnação, ele sabe que a forma de o homem de bem agir é semelhante a como agiu Chico Xavier, a como agiu Madre Teresa de Calcutá, a como agiu Irmã Dulce. No livro, na questão 932 de O Livro dos Espíritos, tem muitas pessoas que interpretam errada a resposta do Espírito da Verdade. O Allan Kardec perguntou, por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Ao passo que o Espírito da Verdade respondeu, por fraqueza destes, por fraqueza dos homens bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Aí pronto. Aí a pessoa pega essa última frase, o homem de bem, ele tem que pintar o rosto e preponderar. Errado. Toma como referência os homens de bem, os maiores homens de bem que passaram pela Terra. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Toma como referência esses homens de bem e vê como é que eles agiram. Eles preponderaram, eles nunca buscaram o estrelismo. Eles nunca buscaram o holofote. Mas eles preponderaram? Sim, por quê? Por causa da prática do bem. Olha a forma como ele agiu. Sem rebeldia, sem revolta, ajudando o próximo. Praticando o amor da hora que acorda à hora que dorme. Então, esse é o papel verdadeiro do homem de bem. Porque as verdadeiras reformas sociais vão acontecer de qualquer modo, com a gente, sem a gente ou apesar da gente. Questão 756 de O Livro dos Espíritos. Para corroborar o que a gente já falou agora. Antes de eu passar aqui a palavra por ele. A sociedade dos homens de bem, pergunta de Kardec, se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Nós nos veremos algum dia livre dos homens corruptos, dos estupradores, dos bandidos de toda ordem, dos criminosos de toda ordem? Resposta. A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Então você que acha que você que vai eliminar o mal através da pintura de rosto, erguendo a bandeira do bandido bom, do bandido morto, lê essa questão 756 de O Livro dos Espíritos umas 50 vezes. Lê a resposta. Essas pessoas desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Estamos naquele processo agora de joeiramento, onde o mau grão, o bom grão vai passar, vai ficar no mundo de regeneração, e o mau grão, o joio, vai ficar na peneira e vai ser colocado em outro cesto. Vai ser exilado para o mundo de expiação e prova no seu início. Então, se todo mundo conseguir compreender isso, já muda totalmente o ponto de vista. Eu já vou começar a me preocupar que a prioridade agora é a faxina interior e não a faxina exterior. Se eu quiser ficar no mundo. Se eu não quiser repetir de novo de ano. Né? Verdade, verdade. Você está comentando aí, isso não falta quantos minutos, só para eu me controlar aqui. Quanto Exatamente tempo 5 minutos. 5 minutos. Eu vou usar 2,5, deixo 2,5 para você. Aqui é democracia. Na Gênese de Kardec, quando fala da geração nova que o Cristiano citou, diz que a nova geração que vai habitar o planeta tem 3 características. Eles são pacíficos, eles serão justos
e eles serão fraternos. Meu irmão, eu posso hoje tentar ser mais pacífico? Posso, devo. Como? Aproveitando o momento para, ao invés de guerrear, controlar esse guerreiro interior e viver a paz. Eu posso ser hoje mais justo do que fui ontem? Posso. É aprendizado, é esforço, trabalho. E, por fim, eu posso ser mais fraterno? Eu posso me alimentar essa ideia de que todos somos irmãos? Meus irmãos, a pandemia está mostrando que todos somos irmãos. Um dia desse eu vi um relato, não me recordo exatamente os nomes, não guardei, mas a companheira comentando que o pai era um grande banqueiro de Portugal, e ela comentava que o pai tinha tudo o que queria e viveu e morreu pedindo pelo mais básico, querendo ar, morreu pela pandemia. Meus irmãos, nós somos iguais, seres iguais, que precisamos nos encarar como iguais e trabalhar a construção dessas características. Sabe aonde? Aqui, no mundo, na época de pandemia, na época de caos. É agora, não é amanhã, não, é agora. Como é que eu posso atuar para ser exemplo, para tentar ser melhor exemplo, para tentar ser seguidor de Jesus? Então é básico, que a gente possa, então, eu queria só sugerir, se você quiser assistir, Propaganda do Espiritismo, tem 2 palestras no YouTube, inclusive os temas que o Cristiano comentou. É o Sermão Profético e a outra é Migração dos Espíritos. A gente faz passo a passo essa mudança da geração que vai ser gradualmente substituída. Que a gente possa, meus irmãos, aproveitar esses ensinamentos dessa noite do Espiritismo, sair daqui para pensar um pouco em nós mesmos, nossa posição diante da vida, para efetivamente tirar proveito desse momento difícil. 2,5 para você. Você parece que está com um cronômetro aí mesmo. Tá vendo? Gente, quando a gente ergue a pedra para apedrejar o que erra, né, nesse momento agora aqui, que a gente está vivendo, a gente tem que lembrar quando Chico Xavier perguntou para Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel respondeu, Chico, criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Criminosos somos todos nós. É só dar oportunidade. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Se a gente está espiando hoje, é porque nós fomos criminosos antes de ontem. É qualquer um que foi descoberto. Isso que é um criminoso. Tanto que Chico, quando foi numa prisão, o diretor da prisão, mas Chico, por que tanto lugar para você ir na cidade, você quis visitar penitenciário, Chico? Por que, Chico? Porque tem tanto lugar bonito na nossa cidade para você visitar, você quis visitar aqui? E Chico interrompeu ele e perguntou, me responde, por favor. Pois não. Nós aqui somos em quantos? Chico se incluiu todos os agentes carcerários, incluindo os bandidos, né, os apenados. Nós aqui somos em tantos. Em quantos? Porque Chico aprendeu a lição que criminoso é qualquer um que foi descoberto. Então, benevolência para com todos não é benevolência para com quem a gente quer bem, para com nossos filhos. Benevolência para com todos é com todo mundo, incluindo o bandido, né? Então, faltam 1 minuto e 15 segundos. Eu queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui no Instagram, no Facebook, que participaram, que interagiram. Não deu para ler todas as mensagens, mas vai ficar gravado, a gente lê depois dessas mensagens. E agradecer o meu irmão, Hélio Tinoco. Quem gostaria aí de fazer... Quem gostaria de que a gente voltasse depois uma outra dobradinha dessa aí, digita aí, que a gente volta depois, né, Hélio? Essa dobradinha, se as pessoas gostaram. Hélio, você sabe que você mora no meu coração, né? Eternamente. Faltam 42 segundos, acho que dá tempo de fazer uma prece de encerramento curta aqui. Vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, aproveitando esse momento de vibração, de paz. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos por esse momento precioso de estarmos aqui, envolvidos neste círculo de forças amigas, estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos tirar proveito desses momentos e, de alguma sorte, colocá-los em prática, em nosso favor e em favor do próximo. Assim, em teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos permissão para encerrar o estudo da noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Beijo, gente. Um abraço, meus irmãos.